Olá pessoal, bem-vindos de volta à disciplina de Matemática 3. Neste módulo vamos trabalhar com sistemas lineares, mas num assunto chamado equações lineares, né? No nosso trimestre é de sistemas lineares, mas aqui nós temos equações lineares. Eu sou o professor Adriano Beluco, sou docente do IFRS Campus Viamão. Na tela tem meu e-mail, quem quiser mandar alguma dúvida pode mandar para ele. Ou então através dos fóruns disponíveis dentro do Moodle, ok? Então, neste módulo, nós vamos ter 4 tópicos a serem trabalhados. Num primeiro, uma introdução sobre o mundo conectado. No segundo item, equações lineares, o que são, né? No item 3, como saber quando não é uma equação linear. E no item 4, como determinar a solução de uma equação linear. Então, até algumas décadas atrás, uma das principais formas de se comunicar à distância era por meio de cartas. Isso muito antigamente, muito antes de vocês nascerem, mas certamente os pais e as mães de vocês viveram isso. Escritas à mão, essas correspondências podiam demorar meses para chegar ao seu destinatário. No Brasil, o hábito de se comunicar por cartas começou junto com a chegada das primeiras caravelas portuguesas, quando um dos nossos, entre aspas, descobridores, chamado Pero Vaz de Caminha, enviou ao rei de Portugal informações sobre o descobrimento de novas terras, na verdade, mais já sobre um mapeamento do litoral. Atualmente, com os avanços tecnológicos, é possível nos comunicar de maneiras mais eficientes, seja por ligações telefônicas, seja por e-mail, por mensagem de texto, por voz, por vídeo, por redes sociais, entre outras formas que já existem ou estão sendo boladas. Mais recentemente, a acessibilidade à internet móvel nos smartphones acabou se tornando o grande boom da tecnologia, pelo menos a tecnologia individual ou a tecnologia pessoal. E seja em plano pré-pago ou pós-pago, tornou a comunicação entre as pessoas muito mais ágil. Contudo, temos de ficar atentos, pois de maneira geral a cobrança da internet móvel ela é feita de acordo com a quantidade de dados consumidos no período, salvo pacotes de promoções ou pessoas que compram com pacotes com valores fixos fechados, né? Neste quadro aqui, é possível fazer, você pode ver o que é possível fazer com aproximadamente 100 megabytes de dados. Então, os planos mudam muito de um para outro, mas em geral é possível navegar por 1h20 numa rede social, isso com 100 megabytes de dados, tá? Assistir um vídeo por 43 minutos, ouvir rádio pela internet por quase 6 horas, ou mesmo enviar 4.000 mensagens de texto em um aplicativo. Estudando sistemas lineares. Um exemplo, ao realizar uma pesquisa, uma pessoa constatou que, utilizando um aplicativo chamado Churon-X por 10 minutos e um aplicativo chamado Chatu por 2 minutos, o consumo do plano de dados era de 3 megabytes. Porém, quando um outro dia ele utilizou o Churon-X por 5 minutos e o Chatu por 6 minutos, acabou consumindo 4 megabytes do plano de dados. E a pergunta, quantos megabytes por minuto consome cada um desses aplicativos? Para resolver esse problema, podemos escrever um sistema de equações lineares. Então, na variável x, o consumo de dados por minuto do aplicativo Churon-X. Na variável y, a gente vai usar ela para retratar o consumo de dados por minuto do aplicativo Chatu. À direita ali, a gente pode ver a montagem das equações. Ficou em 10x mais 2y igual a 3. Isso a partir daquele primeiro levantamento de dados ali que a gente fez. Então, o 10 ali está representando o tempo em minutos do uso do Churon-X.
O 2 está representando o tempo em minutos do aplicativo Chatu. E aquele 3 do outro lado lá, ele é o consumo em megabytes. A segunda equação, 5x mais 6y igual a 4, ela foi formada a partir da segunda situação ali observada de consumo de dados, onde aquele 5 que está na frente do x representa o tempo em minutos do uso do Churon X. E o 6 que está na frente do y representa o tempo em minutos do uso do aplicativo Chatu. E o 4 é o consumo em megabytes da situação. Utilizando essas equações, é possível escrever o seguinte sistema linear. Duas equações e duas variáveis. É por isso que a gente chama de sistema linear 2 por 2. Duas equações e duas variáveis. Nesse trimestre, nós vamos trabalhar com as equações lineares, com sistemas lineares, sejam esses de 2 por 2, que vocês já trabalharam no ensino básico, sejam os 3 por 3 ou os chamados M por N, em que eu tenho um número de equações diferentes do número de variáveis. Um outro exemplo, aí já iniciando o tópico de equações lineares, uma pessoa foi sacar R$90 em um caixa eletrônico que só dispunha de cédulas de R$10 e de R$20. Como pode ser feita a distribuição das cédulas a fim de totalizar R$90? Então vamos representar pela letra X ou pela variável X o número de cédulas de R$10 que vão ser usadas. E como número Y, como variável Y, o número de cédulas de R$20 que serão usadas. Mentalmente tem várias possibilidades aí, tá? Mas a gente vai explorar isso aí através de uma equação, porque quem trabalha com programação, por exemplo, eles têm que incluir isso aí na programação do caixa eletrônico. O que fazer? É a solução 1, a solução 2 ou a solução 3? Vamos ver. Da situação, nós podemos formar a equação linear chamada, escrita por 10x mais 20y igual a 90. Por quê? Porque se eu chamei o x de um número de cédulas de R$10, então ele vai me dizer quantas vezes o R$10 vai ser considerado nessa etapa da equação. O 20 na frente do y, porque o y são as notas de R$20. E o 90 do outro lado é a soma que eu quero obter a partir dessa equação. Então, uma solução possível é com x igual a 1. Eu sempre tento x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2. Então é uma tentativa, tá? Para ver se fecham os valores. O que deve acontecer na final? É que, como eu estou trabalhando com cédulas, então o valor de x e o valor de y não podem ter número com vírgula. Eles têm que ser aqueles números naturais usados para contagem. Vamos ver se dá certo. Então, com x igual a 1, eu resgato a minha equação linear, 10x mais 20y igual a 90. No lugar do x eu substituo pelo 1. Então, no caso, o que significa usar o x igual a 1? Significa usar apenas uma cédula de R$10 nesse conjunto. E aí eu tenho que saber quantas de R$20 para poder fazer a liberação do dinheiro no caixa eletrônico. Então, 10 vezes 1 dá 10. Esse 10 passa para o lado do 90 com a operação contrária, então menos 10. 90 menos 10 dá 80. E eu chego na equação 20y igual a 80. Esse 20 que está multiplicando o y vai passar dividindo pelo 80. 80 dividido por 20 dá 4. Ou seja, x igual a 1, y igual a 4. Então eu vou usar uma cédula de R$10 e 4 cédulas de R$20. É a melhor solução? Não necessariamente. É uma possível solução. Tá? Numa equação linear eu tenho várias soluções possíveis, muito raramente eu tenho uma única solução possível. Então aqui a gente pode ilustrar um pouco o conceito de equações lineares. Então nesse exemplo que a gente viu das notas,
nós podemos determinar quais são os possíveis valores de x e de y que respondam àquela equação 10x mais 20y igual a 90. O 10 e o 20, eles vêm dos valores das notas que foram retirados da situação real. Eles são chamados de coeficientes das variáveis, ou simplesmente de coeficientes. O valor que está sozinho do outro lado da igualdade, neste caso do exemplo 90, ele é chamado de termo independente. Por quê? Porque ele é simplesmente um número e ele não está associado a nenhuma variável presente. A equação obtida ao lado, ela é um exemplo de equação linear. Uma equação linear nas incógnitas x1, x2, x3, x4 até xn é toda equação do tipo que aparece na tela. Um número vezes a variável, mais outro número vezes a variável, mais outro número vezes a variável, e assim por diante. Para ser uma equação linear, nenhuma das variáveis pode estar composta com outras variáveis, tipo x vezes y, e não pode estar com um expoente diferente de 1. Tá? Então, se aparecer uma raiz quadrada de x, raiz quadrada de y, também já não é equação linear. Se aparecer um x ao quadrado, um y ao cubo, um z elevado a 4, também não é equação linear. Pode aparecer o x, pode aparecer o y, o z, mas eles sempre se somando, tá? Então, dessa forma, observe que uma equação linear é uma equação do primeiro grau, com uma ou mais incógnitas. Como assim mais incógnitas? Bom, se eu tiver 2x igual a 10, eu tenho uma equação linear com uma incógnita, que é x. Se eu tiver uma equação linear x mais y igual a menos 1, eu tenho uma equação linear com duas incógnitas, x e y. E eu posso ter quantas incógnitas eu precisar. Mas então, quando não será uma equação linear? Bom, ali no espaço à esquerda, note que numa equação linear os expoentes de todas as incógnitas são sempre iguais a 1. Dessa forma, não representam equações lineares as situações abaixo. 2x ao quadrado menos y igual a 5. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. Depois a gente vai ver o porquê que cada uma delas não é equação linear. À direita, uma equação linear não apresenta um termo misto, aquele que contém o produto de duas ou mais incógnitas. Dessa forma, não representam equações lineares o 2x mais y vezes z igual a menos 2, e abaixo x ao quadrado mais y mais z vezes w igual a 0. Aqui a gente aponta por que essas equações não são lineares. Então ali à esquerda, na primeira, não é linear porque o x está ao quadrado. Embaixo eu tenho as três variáveis elevadas ao quadrado. Isso corta a possibilidade de serem equações lineares. À direita, que fala sobre o termo misto é quando eu multiplico duas variáveis. Então, no caso, na primeira equação eu tenho y vezes z. Na segunda equação eu tenho z vezes w, além do x ao quadrado, que me incompatibiliza a chance de serem equações lineares, tá? Então, olho vivo nisso para não começar a resolver um problema que é um pega-ratão e que nem chega a ser uma equação linear. Solução de uma equação linear. Dizemos que uma sequência de números reais, a, b, c, d... como assim? Quantos vão ser? Bom, é o número de variáveis. Se eu tenho uma variável, eu vou ter só uma resposta b, a. Se eu tenho duas variáveis, então eu vou ter uma resposta a, vírgula b. E assim por diante, de acordo com o número de variáveis. Então, dizemos que uma sequência de números reais é uma solução de uma equação linear se eu substituir eles na equação e realmente der aquele valor que está do outro lado da igualdade. Vamos dar uma olhada num exemplo. Verifique se a sequência 2 e menos 3, sequência ou a solução, né, é uma solução para a equação linear abaixo, que é 4x menos 5y igual a 23. Como é que eu resolvo isso? Bom, a ordem que aparece lá em cima da sequência é a ordem das incógnitas, então é x e y. Então o 2 eu vou substituir no x, o menos 3 eu vou substituir no y. Vamos lá.
substituir ali, 4x ficou 4 vezes 2, menos 5y ficou menos 5 vezes o menos 3. Cuidado com aquele sinal negativo ali, tá? Ele vai trocar o sinal na frente do 5 pelo positivo. Então 4 vezes 2 dá 8. No menos 5 vezes menos 3 eu tenho menos vezes menos que dá mais. 5 vezes 3 dá 15. E somando o 8 com o 15 deu aquele 23 da resposta. Então significa que sim, é uma solução para a equação linear. Num outro caso, para encontrar a solução de uma equação linear, basta sugerir um valor para a variável x e calcular o resultado para y. Então, nesse caso daqui, eu não quero verificar uma possível alguns números entre parênteses, eles são uma solução para a equação. Eu quero que se encontre 3 soluções para a equação linear. Então, assim, como eu tenho aqui duas variáveis, x menos 3y igual a menos 2, eu tenho x e tenho y. Então eu vou sugerir valor para um e calculo o outro. Minha sugestão é sempre encontrar valores bem baixos, tá? Porque aí facilita o nosso cálculo. Vamos lá resolver. Então, basta escolher um valor de x e obter y. Se o x for igual a 1, então eu substituo 1 no lugar do x. Era x menos 3y, agora eu tenho 1 menos 3y. Igual aquele menos 2 do outro lado. Como eu tenho que isolar o y, aquele 1 eu jogo lá para o outro lado, ele vira menos 1. Somando com aquele menos 2 vai dar menos 3. Esse menos 3 que está com y, ele passa dividindo para o outro lado como menos 3. Menos 3 que estava lá dividido por esse menos 3 deu 1. Então a primeira solução que eu encontrei é 1 para x e 1 para y. Vamos atrás das outras agora. Se eu escolher um x igual a 4, então ao invés de x menos 3y, eu vou ter 4 menos 3y. O 4 passa para o outro lado subtraindo, fica menos 2 menos 4 que dá menos 6. O menos 3 que multiplica y passa para o outro lado dividindo e conserva o sinal. Menos 6 dividido por menos 3 dá 2. Então essa segunda solução que nós encontramos tem o x igual a 4 e o y calculado igual a 2. Para a terceira solução, a gente pode escolher o x igual a 7. Então eu vou ter ali 7 menos 3y. O 7 passa para o outro lado diminuindo, fica menos 7. Menos 7 com aquele menos 2 fica menos 9. Do outro lado tem aquele menos 3 multiplicando o y que passa dividindo. Então, menos 9 dividido pelo menos 3 dá 3. E essa terceira solução tem 7 para x e 3 para y. Certo? Bom, esse primeiro tópico do terceiro trimestre era de equações lineares e toda a sua contextualização, a definição, verificação se uma solução pertence àquela equação, como que eu acho as soluções. Vocês têm ainda como material auxiliar o PDF dessa apresentação, para quem quiser revisar sem o áudio. A gente tem também os exercícios resolvidos, que estão lá já disponíveis. E a gente tem a atividade semanal do módulo, tá? Eu peço que vocês deem uma conferida lá se vai ter aula síncrona, porque nessa semana nós temos a Mostra Metropolitana. Então algumas alterações podem acontecer ou não, tá? Então deem uma conferida lá para ver se está definida ou não a aula síncrona, tá? Um grande abraço aí. Na próxima aula, no próximo módulo, nós vamos trabalhar com sistemas lineares 2×2. Sua solução na forma algébrica, que é a calculada, e a sua solução na forma gráfica também. Um grande abraço, nos vemos no próximo módulo.